Olá pessoal, eu sou Sara Beatriz, acadêmica da UFOPA, integrante do PIBID, um programa institucional de bolsas de iniciação da ciência. Esse é mais um vídeo sobre algumas estratégias de desenvolvimento, é o nosso terceiro vídeo. A minha dupla é composta pela Sara Beatriz e a Ana Vitória, que a gente grava essa série de vídeos juntas. Então, só para a gente relembrar um pouquinho o que é um desenvolvimento, que ele consiste no corpo do parágrafo. São algumas frases intermediárias que você utiliza, alguns fatos, detalhes, para comprovar o que você disse lá na frase núcleo. Então, a sua maior preocupação como escritor, como autor, é organizar suas ideias, seus argumentos de maneira clara e convincente, sem a dispersão, sem ficar de uma maneira embaralhada que o leitor vai se perguntar no final, tá, mas aí, o que ele quis dizer? Então você precisa escrever de uma maneira clara para o seu texto ficar um texto coerente e bom. Então vamos ver algumas estratégias para você alcançar esse objetivo. A gente vai ver 4 estratégias nessa aula: causa e consequência, exploração de aspectos espaciais, exploração de aspectos temporais e resposta à interrogação. A primeira delas é causa e consequência, muito utilizado nas redações, nos textos que a gente vê no dia a dia. Em um bloco você vai dizer uma causa, um motivo, e no outro você vai apresentar uma consequência, um motivo, depois o que foi ocasionado por aquele motivo. Algumas expressões de transição são assim, dessa forma, por conta disso, visto que, ou se você quiser apresentar de uma maneira mais explícita, você pode usar temos como consequência, e aí vai explicando, vai colocando o seu argumento, a sua ideia. Vamos analisar aqui um exemplo. É importante pontuar, de início, a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. A guisa de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la como reflexo de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais. 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Então, aqui esse exemplo é de uma redação. Ele vai dizer que a omissão ou a escola não falar sobre os riscos da má alimentação tem como reflexo uma população que não sabe sobre os hábitos alimentares ideais e é obesa, resulta em jovens obesos, crianças acima do peso. Então eles te apresentam uma causa e uma consequência. A causa é as escolas não falarem sobre a má alimentação dos jovens e a consequência é uma população obesa e crianças acima do peso. A gente conseguiu observar que o escritor ele conseguiu organizar bem, a gente consegue ver e fica coerente, porque você entende, você é convencido. Então essa estratégia é muito boa para você usar na sua redação de convencer o seu avaliador. A segunda é a exploração de aspectos espaciais. Indicação de informações que dê conta do lugar onde ocorreram os fatos ou da posição geográfica em que se posicionam os objetos descritos. Então, nesse aqui, você vai descrever o local, dar aquela ideia de onde. Então, você lembra onde. Mas essa estratégia vai depender do texto, vai depender do tema, vai depender do seu objetivo. Então, ele é muito usado em relatórios de estágio, relatórios de pesquisa, em obras literárias, que tem aquele aspecto mais romântico, que vai descrever todo o lugar, vai descrever como eram as flores, como era a casa. Então, você vai encontrar mais esse tipo de texto nesses em relatório e obras literárias. Aqui eu selecionei um exemplo de um relatório para vocês entenderem mais ou menos como é elaborar o desenvolvimento com esses aspectos espaciais. Me acompanhe. A sala de aula dos alunos da turma 601, onde ocorreram as observações, é uma sala de tamanho médio e está separada de outra sala por uma divisória improvisada, que não é da estrutura original do prédio. A entrada de acesso para as duas salas se dá pela mesma porta. A sala da turma 601 é pintada em tom de verde claro, tem piso cerâmico, duas janelas
basculantes nas paredes do fundo, 2 ventiladores de teto e um ventilador de parede, uma lousa branca, um armário, carteiras e cadeiras para os alunos e uma mesa e uma cadeira para o professor. A pintura da sala é precária, bastante desgastada, não há recursos de som, vídeo e projeção da sala. Então vocês conseguem perceber a gente consegue visualizar o local pelos aspectos que ele nos propõe. Então essa é uma estratégia de você que dá essa ideia de onde, muito utilizado nos estágios, nos relatórios de estágio quando vocês forem para a faculdade. Então, exploração de aspectos temporais. Diante da exploração de aspectos espaciais, diferente da exploração de aspectos espaciais que a gente viu anteriormente, aqui a gente vai indicar o quando. Então lá foi onde e aqui quando. Você vai fazer como se fosse descrever os fatos em uma ordem cronológica, pegando sempre do mais distante para o mais recente, para você fazer toda essa evolução dos fatos históricos. Vamos analisar aqui um exemplo. Washington patrocinou 2 encontros de presidentes das Américas nos anos 90 para discutir uma estratégia de conjunto de combate ao narcotráfico. O primeiro aconteceu em Cartagena, no litoral da Colômbia, em 15 de janeiro de 1990, reunindo Estados Unidos, Bolívia, Peru e Colômbia. O segundo, realizado em San Antonio, no Texas, em 26 e 27 de fevereiro de 1992, reuniu os Estados Unidos, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, México e Venezuela. Foram encontros patéticos em que se multiplicaram os discursos moralistas, mas tendo como plano de fundo, de um lado, a arrogância americana e de outro, a miséria latino-americana. Vocês conseguem perceber que ele fez como se fosse, ele contou os fatos em uma ordem cronológica. Ele disse que teve 2 encontros, um que foi em 15 de janeiro de 1990 e depois ele veio para o mais recente, que foi dia 26 e 27 de fevereiro de 1992. A gente consegue perceber de forma clara. E quando vocês forem lerem textos por aí, vocês fiquem com esse olhar crítico de perceber qual é a estratégia argumentativa que ele está sendo utilizada. Aí é uma opção para vocês colocarem nos textos de vocês, uma opção criativa que vai dar um diferencial e vai argumentar, vai trazer clareza para o seu texto, dependendo do tema e do seu objetivo. A quarta é a resposta à interrogação. Você vai fazer uma pergunta lá na sua frase núcleo, vocês já aprenderam como é que faz, e no desenvolvimento você vai responder aquela pergunta. E isso vai fazer com que você não fuja ao tema, porque a sua resposta sempre vai estar interligada com o que você disse lá em cima. Então vai organizar as suas ideias diretamente com a pergunta. Vamos ver aqui um exemplo, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Qual o comportamento do otimista e do pessimista diante dos obstáculos? O primeiro logo pensa: eu tenho capacidade de superar esses obstáculos. Com esforço e dedicação posso melhorar essa situação. Já o segundo pensa: ai meu Deus, e agora? Não vou conseguir resolver esse problema. Eu fracassarei, tudo está contra mim. Assim, ao analisarmos as 2 reações, não é difícil descobrir quem desistiu e quem lutou por seu objetivo. Percebem que ele faz lá no iniciozinho do texto a pergunta e no desenvolvimento ele vai só respondendo. Para vocês, quando forem utilizar essa estratégia, vocês podem usar o primeiro, o segundo, que vocês vão fazendo essa retomada à pergunta e vai dar mais clareza, vai trazer mais coerência para o texto de vocês. É uma boa estratégia, uma estratégia diferente, que vocês percebem que precisa de um domínio mais, de uma técnica para ser construída. Então é o diferencial que vocês já estão aprendendo aqui nessa sala e vão poder utilizar ao longo da vida de vocês. Vocês podem imitar essas estratégias que a gente está falando e depois construir o estilo de vocês, que vai resultar em textos maravilhosos. Obrigada pela atenção. Essas foram as 4 estratégias: causa e consequência, aspectos espaciais, aspectos temporais e resposta à interrogação. Esse é o nosso site, o Letras PIB de Português.
Vocês podem estar acessando aí no celular de vocês, é muito fácil, é só abrir o navegador e lá vai estar direcionando os vídeos. Tem um canal no YouTube que vocês estão assistindo essa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre a construção da conclusão. Então, até a próxima aula. Muito obrigada.